Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. É hora do Bom Dia Senar Mato Grosso, hora de tirar dúvidas sobre assuntos que fazem parte do leque de cursos e treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso. E hoje um assunto que interessa a muita gente, um assunto denso, que vai ser explicado pela doutora Elisete Araújo Ramos, que é gestora do Núcleo Jurídico da FAMATO. Muito bom dia mais uma vez, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, patrônio, é um prazer estar aqui novamente e realmente vamos tratar de um assunto em que o produtor tem dado pouca atenção, mas muito mais por conta da mudança de legislações que foram ocorridas ao longo dos anos. Pois é, você que está nos acompanhando vai ver agora que assunto é esse. O assunto é a aposentadoria rural, um assunto denso, como nós dissemos, e que esse assunto vai ser apresentado, vai ser explicado ao longo de 2 programas, nesta quarta-feira e na quarta-feira da próxima semana. Você que tiver dúvidas, estiver nos acompanhando, já sabe, pode mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp, no telefone que aparece na sua tela, 65 99 212 1055, e a doutora, na medida do possível, vai respondendo essas perguntas aqui ao longo do programa. Doutora, como é um assunto denso, a gente dividiu em 2 partes, queria que a senhora ficasse à vontade para começar falando sobre aposentadoria rural. Vamos começar com segurado especial hoje. Exatamente, nós estaremos tratando em 2 blocos, porque há uma diferenciação, e isso o produtor tem que entender, entre o empregador rural e o agricultor em regime de economia familiar. A legislação dá um tratamento diferente, são requisitos diferentes, e o produtor muitas vezes só tem conhecimento disso na hora de se aposentar. E aí já não há como ele refazer ou buscar modificar essa situação. E aí não tem acesso ao benefício que ele teria direito. E isso vem ocorrendo desde 1963, quando foi instituído a aposentadoria ao trabalhador rural. Quando falamos trabalhador, não é o empregado, é o trabalhador, o agricultor, o empregador, todos aqueles estão abarcados na atividade rural. E aí, posteriormente, diversas legislações vieram e nós tivemos, então, o grande marco, que foi a Constituição Federal de 1988, onde houve a unificação de todos os regimes que existiam. O comércio tinha um, a agricultura tinha outro, a indústria outro, e aí a Constituição transformou no único sistema previdenciário. E aí criou e trouxe, então, a Previdência Rural para dentro desse sistema, trazendo as diferenciações de categoria. Exatamente trouxe o segurado especial, conceituando que é o agricultor que exerce atividade em regime de economia familiar, sem uso de empregados, e ali não estabeleceu, naquele momento, o tamanho de área. Mas houve uma mudança posterior, onde a Previdência, então, passou a exigir até 4 módulos fiscais. Pois é, então, para ser considerado aí, tem que ficar dentro desses 4 módulos, que módulos fiscais variam aí de acordo com cada região. Com cada região, exatamente. E essa mudança ocorreu em 2008 e pegou muitos produtores de surpresa, e muitos só estão tomando conhecimento disso quando vão requerer o benefício, e às vezes a área dele ultrapassa 5 hectares, 3 hectares, e o benefício está sendo negado pela Previdência. Nós trataremos desse segurado especial hoje, falaremos no segundo programa do contribuinte individual, que é o empregador rural, que é o boia fria, que são esses que devem contribuir mensalmente com a Previdência. É um outro aspecto que precisa ser colocado para o nosso público, os empregadores. E o empregado rural, que também é tratado pela Constituição e também na legislação, mas o foco nosso será segurado especial e o empregador rural contribuinte individual. São 3, vamos dizer assim, como categorias aqui. Exatamente, né? São 3 categorias seguradas. Existe muita dúvida no campo com relação a essa diferenciação, doutor? Há muito equívoco, muito problema? Existem muitos problemas entre o segurado especial e o empregador rural. Por quê? Porque anterior a 1988 não havia essa diferenciação. Então, aquele que tinha até 5 empregados poderia requerer o benefício, bastava comprovar a atividade, não o recolhimento, e aí ele obtinha esse benefício. Com a Constituição, de repente, mudou todo esse cenário. O produtor não teve essa informação, e de que houve essa separação entre o segurado especial e o empregador. Com isso, o produtor, empregador que tinha 1 ou 2 empregados, quando foi requerer seu benefício, já não tinha mais direito.
e aí não tem como mais retroagir ou voltar atrás para refazer esse passado. E aí cria-se essas confusões. E elas permanecem até hoje. Porque a legislação está vindo restringindo muito mais essa questão de acesso a benefícios. Então, vamos começar a detalhar aí para segurado especial. Exatamente. Então, o que é o segurado especial estabelecido hoje? Vai requerer o benefício, o que a Previdência exige de você? Que você explore atividade sem uso de empregado permanente. Pode ter um provisório no período de safra, mas não pode ter aquele empregado permanente registrado, e até 4 módulos fiscais. Esses módulos fiscais você vai verificar no seu CCIR, no seu documento, lá vai estar estabelecido. Quem estabelece é o INCRA para cada propriedade, muda de região para região, logicamente. Deixa eu perguntar um termo, planta para subsistência, isso restringe o produtor que planta, mesmo com 4 módulos fiscais, para comércio? Ou... Não, ele pode comercializar o seu excedente. A principal dele não pode ter outra fonte de remuneração, a atividade principal, ele pode vender o excedente, tanto que ele vai contribuir com o Fundo Rural para isso, mas ele tem que viver daquela atividade. Tá? E aí os requisitos. A Previdência, ela dá um tratamento especial para o produtor rural segurado especial, porque ele tem que trabalhar sob o sol no dia a dia, a família, todos mais. Então, há um requisito especial, diminuição da idade, ele precisa de 60 anos, e mulher 55. Isso na reforma da Previdência foi até criticado, porque é uma idade menor para esse público e os outros estavam se exigindo 65 anos, né? Mas aquelas são pessoas que trabalham no sol a sol, no dia a dia, então sob as intempéries. Então se justifica essa redução de idade por conta das condições. E exercer a atividade com 4 modos fiscais. E comprovar o exercício da atividade nos últimos 15 anos. Ou seja, você tem que estar na atividade para requerer esse benefício. Você não pode estar vivendo na cidade, deixou o campo, completou a idade e agora vou requerer porque lá atrás eu tinha 15 anos. Não, você tem que completar esses 15 anos na atividade para requerer esse benefício. Essa comprovação mais à frente a gente vai exatamente. Ela, né? Nós vamos falar exatamente o que você precisa comprovar. Ok, né? Então, resumidamente, homem 60, mulher 55 anos, 15 anos de atividade, a área de até 4 módulos e o benefício é tão somente de um salário mínimo. Não, o segurado especial não obtém um valor maior do que isso, ok? E aqui, patrônio, é onde nós temos o grande problema, comprovação da atividade. Porque na vida, no campo, o produtor não guarda documentos, não tem aquele hábito de instrumentalizar, de guardar notas, de guardar tudo que se faz. Vive a vida, muitas coisas são feitas de forma oral. Então, o que ele pode estar utilizando? Cópia da escritura, se ele for proprietário, contrato de arrendamento, se ele estiver arrendando esta área. E importante, esse contrato de arrendamento tem que estar com firma reconhecida à época da sua assinatura, para provar que ele é contemporâneo daquela época. Não pode ser, não fiz um contrato verbal e agora vou fazer de forma retroativa. A Previdência não aceita isso. Parceria como dado da mesma forma, né? Declaração emitida por sindicato que você pode obter, cadastro junto ao INCRA, caso você seja posseiro, então você pode utilizar. Blocos de nota, você produtor que emite nota, comercializa seu excedente, isso é importante, você ter esses blocos de notas para comprovar. Notas fiscais de compras de mercadorias, você adquiriu no mercado, insumos para a sua propriedade, enxada, semente, qualquer produto, isso é importante para isso, né? Caso você não seja proprietário, licenças que o INCRA tenha dado, cópia do ITR. Não tenho tudo isso de documentos. A Previdência, e eu preciso provar durante esses 15 anos. O que eu fazer? Certidão de casamento. Se lá constar que você é agricultor, serve como prova. Certidão de nascimento do filho, onde consta a atividade do pai, muitas vezes antigamente colocado lavrador, agricultor, tudo isso conta como documento, muitas vezes as pessoas esquecem disso. Título de eleitor, quando você fez o seu cadastro na Justiça Eleitoral para tirar pela primeira vez seu título, tem que se fazer um cadastro e declarar a sua atividade. É um documento que é válido, busque isso junto ao colégio eleitoral da sua cidade, que você vai ter um documento a mais, dada a dificuldade. Certificado de alistamento militar. Todo agricultor, todo homem tem que procurar
tinha que declarar atividade. Se você olhar no verso, tem a sua profissão declarada ali. Muitos têm lavrador, agricultor, tudo isso é válido como prova da sua atividade. A comprovação de que participa em programas de benefício do governo, tudo mais. Recibo de compra de insumos, de implementos, né? Empréstimos bancários, tudo mais. Então, assim, há uma gama de documentos que o produtor pode estar procurando. O que a gente percebe é que quando eles vão requerer, eles levam de forma precária um ou outro documento que ele tem, não sabe onde procurar os demais. Então a gente insiste nisso de dizer, olha, tem outros meios, procure documentos, participou em processo judicial, já foi testemunha, está qualificado, pega cópia disso, a Previdência aceita isso como início de prova da sua atividade. Então, nós temos que estar ficha de inscrição em entidades sindicais que tenha feito, né, comprovante de recebimento de assistência, tudo mais. Pronaf, caso tenha participado, ficha de registro de casa de saúde, já fez tratamento, declarou lá lavrador, agricultor, isso para a esposa também são documentos necessários, registro em livro de entidades religiosas. Então, é uma gama de documentos que estão aí disponível. O produtor tem que saber onde procurar. Por isso que a gente faz questão de estar elencando, para muitas vezes eles não se falam, olha, eu só tenho um contrato de arrendamento que eu fiz agora, e eu não fiz verbal e não tenho outros documentos. Então a gente fala, procure, você certamente tem, vamos fazer nessa linha aqui. Então a gente oferece aí uma lista de 20 e poucos documentos que ele possa buscar e comprovar. Porque esse público ele não contribui com a Previdência, ele tem que comprovar para ter acesso ao benefício. Então quanto mais documentos contemporâneos, seja da época da atividade, mais fácil será. Doutora Lisete, início de apresentação, um assunto muito denso, uma lista imensa de documentos aí que os produtores podem estar guardando, né, para comprovar essa atividade lá na frente. Daqui a pouquinho a gente volta então no segundo bloco, porque tem mais informação importante para você que se enquadra nessa categoria de segurado especial para buscar seguro lá na frente, aposentadoria rural. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom dia, Senar Mato Grosso. O projeto Mais Milho estará em Campo Novo do Parecis, durante a Parecis Super Agro. Em um ano eleitoral, como fica o agronegócio? Incertezas ou oportunidades? Você, produtor rural, como pode se beneficiar da produção de etanol de milho do estado? Quais são as próximas novidades? Você saberá de tudo isso e muito mais no dia 12 de abril, a partir das 8 da manhã, horário local. As inscrições estão abertas no site do Canal Rural. Garanta sua presença. Patrocínio Indutar. Há 20 anos produzindo resultados ao homem do campo. E Rara. Agricultura é a nossa vida. Monsanto. Evoluímos para preservar. Apoio Netafim. New Holland. Sempre com você. Realização AproSoja MT. Abramilho. Aprosmate e Canal Rural. Coordenação técnica Embrapa Milho e Sorgo. Realização local Campo Novo do Parecis MT. Atenção produtor rural que tem dívidas agrícolas de PESA, securitização, Funcafé, Finame, Custeio, FCO, entre outras. Antes de assinar o termo de renegociação com o banco, faça uma auditoria pericial desta dívida e apure o valor correto de acordo com a lei agrícola. Tenha em mãos um estudo completo de sua dívida antes de negociar com seu gerente. Ligue agora 44 3227 0132 ou 3227 0133. Nesta quarta-feira, Balcão do Boi, pouquinho mais tarde, a partir das 8h30, logo após o Bom Dia Senar MT. Oferta de animais da pecuária de corte gaúcha, terneiros, terneiras, vaquilhonas e cavalos da raça crioula com a Terra Leilões. Amanhã, 8h30, e eu te espero.
Produzir nunca foi fácil, e a cada ano os desafios são maiores. Novas tecnologias de produção e de manejo são necessárias. E a Tecnoshow Comigo 2018 tem tudo isso e muito mais. Mais de 100 palestras, dinâmicas, 550 expositores, máquinas, animais, 60 hectares de muita informação. Tecnoshow Comigo, uma feira no coração do Brasil, com infinitas oportunidades no agronegócio. Apoio Farelo de Soja Comigo, a certeza de um produto com qualidade. Uma empresa que é presente no âmbito nacional é importante porque você tem vários cenários agrícolas. Tem um portfólio espetacular, tem uma média de produtividade boa e a estabilidade. O Milho AgroSéries nos passa tanta confiança e segurança porque vem com novas variedades, onde a gente vê de ano a ano que a gente consegue produzir melhor. Agricultores de diferentes regiões do país têm algo em comum: orgulho de produzir. Todo sábado, você tem um encontro marcado com as inovações tecnológicas do agronegócio. Novas ferramentas, tendências mundiais e muitas novidades para você ficar bem informado e à frente do seu tempo. Sábado, 10h30 da manhã. Tecnologia do Campo. Oferecimento Jacto. Cada um do seu jeito, vivemos o mesmo sonho. Somos Jacto. Molbor, bandas limitadoras de profundidade. Jan Implementos Agrícolas, tradição e confiabilidade. Kit Controle KS, inovação para a agricultura moderna. Indutar, há 20 anos produzindo resultados ao homem do campo. Jumil, confiança e inovação para você produzir mais. Irrigação, de olho no futuro, cuidando do presente. Câmara Setorial de Irrigação da ABMAC. Estamos de volta, direto. Requisito especial, diminuição da idade, ele precisa de 60 anos e mulher 55. Isso na reforma da Previdência foi até criticado, porque é uma idade menor para esse público e os outros estavam se exigindo 65 anos, né? Mas é que elas são pessoas que trabalham no sol a sol, no dia a dia, então sob as intempéries. Então se justifica essa redução de idade por conta das condições. E exercer a atividade com 4 modos fiscais. E comprovar o exercício da atividade nos últimos 15 anos. Ou seja, você tem que estar na atividade para requerer esse benefício. Você não pode estar vivendo na cidade, deixou o campo, completou a idade e agora vou requerer porque lá atrás eu tinha 15 anos. Não, você tem que completar esses 15 anos na atividade para requerer esse benefício. Essa comprovação mais à frente a gente vai exatamente. Ela, né? Nós vamos falar exatamente o que você precisa comprovar. Ok, né? Então, resumidamente, homem 60, mulher 55 anos, 15 anos de atividade, a área de até 4 modos e o benefício é tão somente de um salário mínimo. Não, o segurado especial não obtém um valor maior do que isso, ok? E aqui, patrônio, é onde nós temos o grande problema, comprovação da atividade. Porque na vida, no campo, o produtor não guarda documentos, não tem aquele hábito de instrumentalizar, de guardar notas, de guardar tudo que se faz. Vive a vida, muitas coisas são feitas de forma oral. Então, o que ele pode estar utilizando? Cópia da escritura, se ele for proprietário, contrato de arrendamento, se ele estiver arrendando esta área. E importante, esse contrato de arrendamento tem que estar com firma reconhecida à época da sua assinatura, para provar que ele é contemporâneo daquela época. Não pode ser, não fiz um contrato verbal e agora vou fazer de forma retroativa. A Previdência não aceita isso. Parceria como dado da mesma forma, né? Declaração emitida por sindicato que você pode obter, cadastro junto ao INCRA, caso você seja posseiro, então você pode utilizar. Blocos de nota, você produtor que emite nota, comercializa seu excedente, isso é importante você ter esses blocos de notas para comprovar. Notas fiscais de compras de mercadorias, você adquiriu no mercado, insumos para a sua propriedade, enxada, semente, qualquer produto, isso é importante para isso, né? Caso você não seja proprietário, licenças que o INCRA tenha dado, cópia do ITR. Não tenho tudo isso de documentos. A Previdência, e eu preciso provar durante esses 15 anos. O que eu fazer? Certidão de casamento. Se lá constar que você é agricultor, serve como prova. Certidão de nascimento do filho, onde consta a atividade do pai, muitas vezes antigamente colocado lavrador, agricultor. Tudo isso
conta como documento, muitas vezes as pessoas esquecem disso. Título de eleitor, quando você fez o seu cadastro na Justiça Eleitoral para tirar pela primeira vez seu título, tem que se fazer um cadastro e declarar a sua atividade. É um documento que é válido, busque isso junto ao colégio eleitoral da sua cidade, que você vai ter um documento a mais, dada a dificuldade. Certificado de alistamento militar. Todo agricultor, todo homem tem que procurar, tinha que declarar a atividade. Se você olhar no verso, tem a sua profissão declarada ali. Muitos têm lavrador, agricultor, tudo isso é válido como prova da sua atividade. A comprovação de que participa em programas de benefício do governo, tudo mais. Recibo de compra de insumos, de implementos, né? Empréstimos bancários, tudo mais. Então, assim, há uma gama de documentos que o produtor pode estar procurando. O que a gente percebe é que quando eles vão requerer, eles levam de forma precária um ou outro documento que ele tem, não sabe onde procurar os demais. Então a gente insiste nisso de dizer, olha, tem outros meios, procure documentos, participou em processo judicial, já foi testemunha, está qualificado, pega cópia disso, a Previdência aceita isso como início de prova da sua atividade. Então, nós temos que estar ficha de inscrição em entidades sindicais que tenha feito, né, comprovante de recebimento de assistência, tudo mais. Pronaf, caso tenha participado, ficha de registro de casa de saúde, já fez tratamento, declarou lá lavrador, agricultor, isso para a esposa também são documentos necessários, registro em livro de entidades religiosas. Então, é uma gama de documentos que estão aí disponível. O produtor tem que saber onde procurar. Por isso que a gente faz questão de estar elencando, para muitas vezes eles não se falam, olha, eu só tenho um contrato de arrendamento que eu fiz agora, e eu não fiz verbal e não tenho outros documentos. Então a gente fala, procure, você certamente tem, vamos fazer nessa linha aqui. Então a gente oferece aí uma lista de 20 e poucos documentos que ele possa buscar e comprovar. Porque esse público ele não contribui com a Previdência, ele tem que comprovar para ter acesso ao benefício. Então quanto mais documentos contemporâneos, seja da época da atividade, mais fácil será. Doutora Lisete, início de apresentação, um assunto muito denso, uma lista imensa de documentos aí que os produtores podem estar guardando, né, para comprovar essa atividade lá na frente. Daqui a pouquinho a gente volta então no segundo bloco, porque tem mais informação importante para você que se enquadra nessa categoria de segurado especial para buscar seguro lá na frente, aposentadoria rural. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom dia, Senar Mato Grosso. Estamos de volta, direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Você que está nos acompanhando sabe que pode participar enviando sua mensagem, sua dúvida pelo telefone que aparece na sua tela. O assunto de hoje é aposentadoria rural. Como a gente disse no primeiro bloco, vai ser dividido em 2 programas esse assunto, porque é um assunto muito denso. Hoje, categoria assegurado especial. Quem está conosco é a doutora Elisete Ramos, que é gestora do Núcleo Jurídico da Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso. Doutora, no primeiro programa, a senhora explicou um pouquinho as categorias e trouxe uma lista imensa de documentos que o produtor aí pode buscar para comprovar na hora da aposentadoria. Onde ele tem acesso a essa lista de documentos? Exatamente. Essa lista está disponível no site da Previdência. Todos esses documentos estão ali elencados. Ele pode imprimir essa lista e começar a fazer a procura desses documentos, e com certeza ele vai localizar um mínimo de provas. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, doutora, do Sidney Firetti Júnior, que ele é de Junqueirópolis, São Paulo, mandou a pergunta para a gente, a seguinte tema. Bom dia, a minha esposa trabalhou 15 anos em carteira assinada na área urbana de São Paulo. Eles deixaram tudo para iniciar uma vida rural no campo, produzindo leite e se enquadrando ali nas regras da categoria do Pronaf. Já faz 15 anos isso. A pergunta do Sidney é o seguinte, ela tem direito a juntar todo esse tempo para buscar a aposentadoria? Ela é a chamada aposentadoria híbrida, desde 2008 é permitida. Então, o que vai se fazer? Ele vai somar os 2 tempos, só que há um acréscimo na idade. Aí ela não passa mais a ter direito
direito aos 55 anos. No caso, ela passa a ter direito aos 60 anos de idade à aposentadoria por idade. Vai ter aquela lacuna de 5 anos vai, a mais. Exatamente. Se somar o tempo urbano com o rural, há um aumento de idade. É a chamada aposentadoria híbrida. Perfeito. Sidney Firetti, obrigado pela sua participação. Você que tiver dúvidas também pode fazer o mesmo que Sidney. Envie sua mensagem pelo telefone que aparece aí na tela. Seguindo, doutora, vamos seguir com agora pessoas que não integram o mesmo grupo familiar. Vamos explicar isso. Exatamente. É comum no meio rural que os filhos casem e continuem a trabalhar juntamente com o pai, constituem ali sua família e todos continuam exercendo a atividade. E na hora que ele vai comprovar a sua atividade para a Previdência, ele passa a utilizar os documentos do pai, porque a propriedade está em nome do pai. Mas a Previdência exige dele, a partir do momento que ele casa, ele passa a constituir um outro grupo familiar, então ele já não poderia estar utilizando esses documentos. Assim como o genro, as noras que vivem na propriedade, tios, sobrinhos, netos, eles passam a ser outro grupo. Eles precisam ter algum vínculo com o pai ali. Seria um contrato de arrendamento, um contrato de parceria, para que ele passe a ter autonomia na sua atividade e utilizar os documentos em nome próprio. Então, muita atenção, não basta estar ali exercendo, tem que estar documentado isso de alguma forma, seja parceria, seja comodato, algum documento dessa forma. Tá? Filhos casados que exercem atividade com o pai, então, que é o que eu já antecipei, a comprovação é contrato de arrendamento, parceria, meação, precisa ter esse documento. Não basta a alegação de que trabalho com meu pai e vai apresentar essa documentação. Okay? O próximo slide é justamente a categoria que o Sidney mandou a pergunta aí. Isso, né? Exatamente. Anteriormente, não se poderia fazer a junção desse tempo. O rural somente poderia aposentar na atividade rural. A legislação em 2008 possibilitou a chamada aposentadoria rural híbrida ou mista, ou seja, somar-se o tempo urbano junto com o rural. Até porque isso é muito comum no período de entre safras, ou ele está ali, o agricultor naquele momento, vai para a cidade, passa a exercer uma atividade urbana, alguns voltam ou outros permanecem. Mas ele tem um histórico de atividade rural. Então, se ele foi para a cidade por falta de condições de permanecer no campo, ele não pode perder esse período que ele exerceu. Então, a legislação permite que ele faça essa junção, essa contagem de tempo para efeito de aposentadoria. Então, se ele exerceu atividade sobre outras categorias, a urbana que seja, a esposa foi trabalhar na cidade, foi ser professora, ele foi ser guarda, foi alguma que seja, passa a integrar, tá? Agora, o que muda? Os requisitos. Logicamente que a legislação, ela veio trazendo essa possibilidade, mas aí ela criou os requisitos próprios. Vai comprovar a atividade pelos 15 anos, logicamente, isso para aposentadoria por idade, só que aí sobe a idade. Homem passa a ter a necessidade de ter 65 anos, de 60 ele passa para 65. A mulher passa de 55 para 60 anos. Então, veja que houve um avanço no sentido de somar-se esse tempo, mas há esse aumento da idade. Agora, uma coisa importante, não é exigida a contribuição do período rural. Digamos que você esteve no campo e migrou para a cidade. Você vai contar esse período do campo e vai ter esse acréscimo da idade, mas você não vai ter que contribuir para esse período que você esteve no campo e não houve contribuição. Então, isso consideramos avanço, porque até anterior a 2008, se você ficou 2, 3 anos fora da atividade, você acaba perdendo o direito ao benefício rural, e aí muitos ficaram sem ter acesso à Previdência, né? Então, pode estar exercendo atividade rural no momento em que completar a idade. Isso aqui é importante. Se ele vai requerer como rural e somar o tempo urbano, eles têm que estar na atividade rural. Se ele vai requerer urbano e vai contar rural, eles têm que estar exercendo ali a atividade urbana, né? Doutora, essa próxima tela que a senhora vai passar agora vai ajudar a responder, acredito eu, uma pergunta que acabou de chegar aqui, do David, ou Davi, da Ilha Bororé, São Paulo. A propriedade dele tem 5 hectares,
módulo fiscal 20 mil metros, ele é produtor rural, mas para complementação da renda ele exerce outras atividades e com CNPJ. Como funciona para ele? Eu acredito que está justamente nesse meandro aqui. A Previdência, ela estabelece aquele que perderá, quem não perderá a condição de ser segurado especial. Vamos estar dizendo, se ele exercer algum cargo eletivo em entidade sindical ou de cooperativa, tudo mais. Exercício de atividade de vereador, que é muito comum, passa a ser vereador 1 ano de 4 mandatos, depois votava. Antigamente ele perdia esse tempo. Então, essas atividades aqui, ele não vai perder. Se ele também trabalhar com artesanato, não vai perder. Agora, se ele tem outra renda, se ele vive com outra renda, pessoa jurídica, isso vai ser um problema para a Previdência. Ela vai considerar que ele não se enquadra, ele não vive exclusivamente daquela atividade rural e, portanto, não se enquadra mais no conceito de segurado especial. Só para eu pontuar aqui, ele completou a mensagem dizendo o seguinte, ele tem ou seja, resumindo, ele tem uma empresa, mas há 20 anos declara o ITR como produtor rural. Independente disso, porque Perfeito. Como ele tem a propriedade rural, obrigatoriamente ele já teria que declarar o ITR, né? Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Esposas e filhos maiores de 16 anos, anterior a 1988, a Constituição, a esposa não tinha direito ao benefício, era só o chefe de família, era aposentadoria por idade, por velhice ao chefe de família. A partir de 88, a esposa passou a ter direito. E aí começou um dos grandes problemas, como comprovar a minha participação, a minha atividade rural, se todos os documentos estão em nome do marido. Isso foi um celeuma, a Previdência no início criou algumas dificuldades, mas aí se estabeleceu que os documentos em nome do marido servem para comprovação da esposa ou dos filhos maiores de 16 anos solteiros, que não tenha constituído uma nova família. Mas a esposa também tem que ter início de prova em nome dela. Buscar algum documento onde ela apareça como agricultora, como lavradora. Se você for, patrone, no histórico aqui do Brasil, era muito comum, na certidão de casamento, a esposa sempre se colocava do lar. Qual que é o documento? Do lar. É muito comum utilizar essa expressão. Então, a esposa começou a ter dificuldade e continua tendo até hoje. Mas ela tem que buscar algum outro documento, provas que possam demonstrar que ela também exerce, porque ela tem direito ao benefício tanto quanto ao marido, se ela exerce a atividade juntamente com ele. Perfeito. Tá? Os filhos, né, comprovação da atividade, esposa, companheira, isso serve para a companheira também. Okay? E aí, o que ele pode acessar? Não só a aposentadoria por idade, é importante dizer, o segurado especial tem direito à aposentadoria por idade, ao auxílio-doença acidentário, sofreu um acidente ali na atividade, auxílio-maternidade para as esposas, nasceu o filho, tem direito a receber o benefício por 4 meses seguidos, pensão por morte, auxílio-reclusão em caso de prisão do marido, que eu espero que não ocorra, doutora, mas são esses. Elisete, obrigado pela aula, você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. A doutora volta na sexta-feira no Mercado e Companhia para esclarecer mais dúvidas sobre esse assunto e na próxima semana também tira mais dúvidas sobre a aposentadoria rural. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Até semana que vem.